Hoje a gente vai dar uma olhada num sistema jurídico antigo que é, nossa, fascinante. Ele vem direto do livro de Números e tentava fazer algo bem complexo: equilibrar a justiça, a misericórdia e, acima de tudo, a santidade da vida. Agora, imagine só a situação. A gente está falando de um mundo sem os tribunais que conhecemos hoje. Um acidente, por mais trágico que fosse, podia muito facilmente virar um ciclo sem fim de vingança, de uma família contra outra. E era justamente para lidar com isso que os antigos israelitas tinham uma solução. E olha, uma solução bem engenhosa. A ideia era criar uma espécie de pausa, um espaço de tempo e segurança entre o que aconteceu e a consequência, que muitas vezes era a morte. Certo. Então, justiça ou vingança? O dilema de uma vida por uma vida. A grande questão é como esse sistema impedia que a vingança pessoal virasse a lei de tudo. Bom, tudo começava definindo quem eram os personagens principais nesse verdadeiro drama. Olha só que contraste. De um lado você tem a vingança de sangue, né? Pura emoção, honra da família, uma coisa imediata e que podia levar a uma violência sem fim. E do outro, um julgamento justo, governado por leis, com investigação, que buscava restaurar a ordem. A lei precisava de alguma forma dar um jeito de pender a balança para o lado da justiça. E no centro disso tudo, a gente tem essa figura, o Goel, que a gente traduz como vingador do sangue. Ele era o parente homem mais próximo da vítima e tinha o dever legal de, digamos, redimir a honra da família. O mais curioso, e isso é fascinante, é que a mesma palavra em hebraico também significa redentor. Vingador e redentor, na mesma palavra. Uma rede para a lei, o papel dos levitas. Ok, mas para um sistema desses funcionar, não basta ter a lei no papel. Era preciso ter uma infraestrutura, uma rede de apoio. E essa responsabilidade, essa caiu nas mãos de uma tribo bem específica. Eram os levitas. Eles, que eram a tribo sacerdotal, não receberam um território só para eles. Em vez disso, foram dadas a eles 48 cidades, e o ponto-chave aqui é que elas foram espalhadas por todo o território de Israel. E essa distribuição, claro, era totalmente estratégica. O objetivo era garantir que a lei de Deus fosse ensinada em todo lugar, que houvesse conselheiros espirituais e legais acessíveis a todas as tribos. Basicamente, a justiça divina não podia ser algo distante, tinha que estar ali, pertinho de todo mundo. As cidades de refúgio, uma inovação na justiça. Beleza, então temos essa rede de 48 cidades levíticas. É dentro dela que surge a grande solução da qual a gente está falando. Dessas 48, 6 foram separadas para uma função muito específica. E vital, salvar vidas. Exato. 6 cidades, 3 a leste do Rio Jordão e outras 3 já na terra de Canaã. Elas funcionavam como santuários, e a localização delas foi pensada para que, não importasse onde o incidente acontecesse, sempre houvesse uma cidade de refúgio relativamente perto, acessível. Uma corrida pela vida, literalmente. E para ter direito a esse refúgio, a lei fazia uma distinção que é fundamental, e que, aliás, a gente usa até hoje no nosso direito: a diferença entre o que foi intencional e o que não foi. De um lado, o homicídio doloso, alguém que ataca com uma arma, que age por ódio. Nesse caso, o vingador do sangue devia agir. Mas do outro lado, o culposo, um acidente, algo sem hostilidade. E era para esse caso que existia a cidade de refúgio. A chave de tudo era a intenção. Exílio e esperança, a jornada de um fugitivo. Certo, então vamos tentar visualizar como era a jornada de alguém que tinha acabado de matar outra pessoa por acidente. Era um processo dramático. Uma mistura de sobrevivência, desespero e, no fim, busca por justiça. O caminho era muito claro. Primeiro passo, fugir. Correr com todas as forças para a cidade de refúgio mais próxima. Chegando lá, o segundo passo era apelar, apresentar o caso para os anciãos. Isso garantia proteção imediata. Aí vinha o julgamento perante a comunidade. Se ficasse provado que foi um acidente, a pessoa recebia o direito de viver ali, em exílio, dentro dos muros da cidade, para sua própria segurança. Só que tinha um detalhe crucial. Essa proteção toda tinha um preço: a liberdade. O exílio não era temporário. A pessoa ficava lá até a morte do sumo sacerdote da época. Como dizem Números, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. A regra era brutalmente simples. Dentro dos muros da cidade, segurança. Fora dos muros, morte. Se o fugitivo colocasse um pé para fora da cidade antes da morte do sumo sacerdote, o vingador do sangue tinha todo o direito legal de executar a vingança.
A fronteira da cidade era a fronteira entre a vida e a morte. O significado mais profundo, princípios e profecia. Agora, é claro que toda essa estrutura não era só um conjunto de regras. Ela foi construída em cima de princípios muito profundos que mostram o que era realmente importante para os antigos israelitas. A gente vê aqui alguns princípios-chave. Primeiro, o imenso valor da vida, tanto que não se podia pagar um resgate para salvar um assassino. Segundo, a justiça divina, fazendo essa distinção clara entre intenção e acidente. Terceiro, a misericórdia, que é a própria existência do refúgio. E por fim, a santidade da terra. A crença era que o sangue derramado injustamente contaminava a terra. Ou seja, não era só uma questão de ordem social, era sobre manter a pureza espiritual da nação. E para muitos estudiosos da Bíblia, o simbolismo aqui é muito poderoso. A cidade de refúgio é vista como uma espécie de tipo ou prefiguração de Cristo, um lugar onde pecadores que mereceriam a morte encontram cobertura pela graça. E a morte do sumo sacerdote, que finalmente liberta o fugitivo, aponta para a morte de Cristo, o grande sumo sacerdote que nos dá a liberdade definitiva. Então, essa lei antiga, que criava um santuário físico, um lugar de proteção temporária, acaba apontando para uma ideia muito maior, uma ideia de um refúgio espiritual. E isso nos deixa com uma pergunta que atravessa os séculos, né? Se a cidade de refúgio era uma graça temporária, onde é que se encontra um refúgio permanente hoje em dia?